Olá, seja muito bem-vindo ao programa Luz na TV. Nós estamos aqui sempre refletindo a palavra de Deus sobre temas extremamente relevantes para a sua vida, para a sua família, para o seu contexto. Em especial hoje um assunto que tem desafiado educadores, pais, professores e o conjunto de pessoas que lidam com as crianças. Como a disciplina pode ser fonte de afetividade. Em especial hoje, inclusive, eu divido essa palavra com a doutora Célia Mendonça, pediatra há mais de 30 anos. É um grande alerta para mim e para você, para todos nós, pais, avós, que temos a tarefa de criar os nossos filhos. Que Deus use essa reflexão para te ajudar nesse caminho, de fazer da disciplina uma expressão de afeto e um modo pelo qual seus filhos haverão de crescer com saúde emocional. Vamos então refletir? Efésios capítulo 6, versos 1 a 4. Assim diz a Escritura Sagrada: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Nós temos falado nesses últimos domingos, nos cultos à noite, sobre o desenvolvimento da afetividade do nosso lar. E o tema de hoje, ele é muito mais desafiante do que nós possamos imaginar. Dentro dessa busca da afetividade, da expressão de amor, qual é o lugar para a disciplina? Qual é o lugar para a correção? Como a disciplina e a correção podem expressar afeto dentro de um lar? E eu queria que nós começássemos a entender o tamanho desse desafio, fazendo uma breve entrevista com uma irmã muito querida. Aqui a gente chama todo mundo assim, pelo nome. Dependendo do seu título, você pode ser doutor, pós-doutor, né? Sei lá, tem mais do que pós-doutor? Tem não, né? Semi-divindade, né? 4 pessoas da Trindade. Aqui todo mundo é igual eu e você, ok? Mas agora ela vai ser entrevistada como doutora, porque não conversar com ela, porque uma vez, levando a Alice numa consulta junto com a Nair, eu falei assim: doutora Célia, os nossos irmãos da igreja precisam ouvir isso da senhora como médica, para a gente perceber o dilema que nós estamos vivendo. Então vem cá, doutora Célia, por favor. Gente, e ela é tímida, viu? Fala muito bem, mas é tímida. Eu sou extremamente tímida mesmo. Mas eu aceitei o desafio porque eu tenho 30 anos de medicina. Tem 30 anos que eu lido com crianças e pais no consultório. O que eu estou vendo hoje é coisa diferente do que eu via 30 anos atrás. E eu me senti assim, na obrigação realmente de não só falar no consultório, coisa que eu falo consulta, que eu falo no posto de saúde, no outro trabalho que eu lido com usuário de droga, a importância da família para as nossas crianças, para o nosso futuro, né? Posso usar aqui, pastor? Eu até, se eu estiver falando demais, o senhor, tá? Eu acho que a grande diferença das famílias de hoje com as famílias de 30, 40 anos atrás é a tecnologia. Tecnologia é uma coisa maravilhosa. Você vai fazer uma viagem, você pega um aplicativo, você vê o melhor trajeto, o tempo que você vai chegar naquele local. É ótimo, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Mas hoje as famílias andam usando a tecnologia como substitutos do relacionamento interpessoal. A criança está com 15, 20 dias de vida, a criança está chorando, claramente a criança está com fome, a mãe fala: deixa eu olhar no aplicativo para ver se está na hora de dar mamar para o bebê. Isso é real. Quer dizer, a criança não consegue expressar, a criança está expressando e a mãe não, deixa eu ver no aplicativo. Isso é real.
As crianças não têm limites. Os pais não conseguem colocar limites nos filhos. É muito mais fácil eu comprar um brinquedo, compro inúmeros brinquedos, chego no absurdo de eu comprar 2 brinquedos, porque eu já esqueci que eu tinha comprado o primeiro. É muito mais fácil eu comprar um brinquedo, doar um brinquedo para o meu filho, do que eu brincar com ele com os brinquedos que ele já tem, né? São coisas inapropriadas, tempo inapropriado e brincadeiras inapropriadas. As crianças brincam hoje com um objetozinho que é tablet. As brincadeiras de antigamente, eu até confesso que eu recorri à internet para ver as brincadeiras de antigamente. Boneca de milho. Sabiam que 50 anos atrás as bonecas eram feitas com cabelo de milho? Biloca, isso para as pessoas de 50 anos. Os de 30 anos atrás era bola de gude. Hoje as crianças não conhecem mais. Carrinho de rolimã, peteca, finca, biloquê, pula-corda, telefone sem fio. Faziam os telefones de lata e fio, que era o telefone com fio. Que a gente deu até uma certa nostalgia aí, né? E tem inúmeros outros brinquedos. Hoje, as crianças, o que a gente estava ensinando com as crianças? A gente estava ensinando ela a produzir o seu brinquedo, ela brincava com o brinquedo, ela reunia os amigos para fazer os brinquedos, os pais ajudavam as crianças a fazer o brinquedo, a família estava junta fazendo os brinquedos e brincando. Ela via a dificuldade que era de fazer um brinquedo, ela valorizava aquilo, os pais valorizavam aquilo, porque afinal de contas a boneca só tinha na época da colheita do milho. Ela aprendia a valorizar, né? E hoje as pessoas resumem a comprar os brinquedos, e nem brincam. Nós compramos os nossos filhos com brinquedos. E tem mais, a gente não só compra os nossos filhos com brinquedos, mas a gente compra também com a internet. Às vezes as crianças estão chamando a nossa atenção, pai, mãe. Ao invés da gente ver o que a criança está querendo, é muito mais fácil você dar um tablet para ela e ela brincar com o tablet. A quantidade de informação que as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos adultos estão recebendo é muito mais do que o cérebro dá conta de digerir. A quantidade de informação ultrapassa. O que isso leva? A criança, o adolescente, ele fica pensando o tempo todo, um pensamento extremamente acelerado. Esse pensamento acelerado, não só da criança, mas do adulto também, leva a um transtorno de ansiedade. Gente, transtorno de ansiedade é coisa muito séria. A criança, os nossos jovens estão ansiosos. Os nossos filhos com 5 anos, eles têm distúrbio de sono, eles têm distúrbio alimentar, eles têm insônia, distúrbio do sono, eles têm dor de cabeça, eles têm dor na mão direita de tanto fazer isso. Eu tenho paciente que com 8 meses ele já tinha 3 celulares. Tinha ganhado o celular de uma avó, concorrência a outra avó deu e os pais deram o celular. Isso é real, isso não é fictício não. Esse excesso de informação leva a criança a um distúrbio de comportamento. É o principal distúrbio de comportamento que eu vejo, é esse transtorno de ansiedade, dificuldade de aprendizagem. As crianças e os adolescentes estão deletando na vida real, igual eles deletam na vida virtual. Não gostei que o fulano fez isso, eu bloqueio. E está sendo assim na vida real. As crianças não aprendem a lidar com frustração. Eles brincam com um brinquedo, eles querem levar o brinquedo para casa. O pai, ao invés de dizer, o brinquedo está aqui, o dia que você voltar, se o brinquedo estiver aqui, você brinca novamente. Não, eles falam, o papai vai comprar tudo para você. O que ele está te ensinando? Primeiro que eu não acredito que ele vai comprar tudo. Então ele está ensinando para o filho que ele é um baita mentiroso. O segundo é que o filho dele não pode frustração nenhuma, o filho dele não tem nenhum prazer de gostar de ter uma coisa, que o pai vai já suprir todas as necessidades. A criança não aprende limite. E a vida não é assim. Uma coisa simples, um brinquedo, uma coisa tão simples, mas o que eu estou ensinando para o seu filho? Você, meu filho, não pode ter frustração. E a vida tem muita frustração. A vida real é muito diferente da vida virtual. Né? Aí o menino chega com 12 anos, ele quer namorar com a menina fala não. É simples, eu vou enforcar ela, se ela não vai namorar comigo, ela não vai namorar com mais ninguém. A gente precisa de respeitar os nossos filhos, mas nós precisamos de colocar limites nos nossos filhos.
Às vezes a gente briga por uma coisa tão simples, às vezes a criança quer colocar um pijama de listrado e a gente quer colocar com um pijama quadrado. Coisa besta. A gente precisa de aprender a falar não quando realmente é não. Seleciona. Olha, isso é não, isso é não. Isso é sim, isso é sim. Porque a criança precisa de referência. E nós, pais, somos referências. Eu estou longe, muito longe de ser uma mãe ideal, né? A Beatriz e a Denise que o diga. Mas assim, eu aprendo a cada dia com as minhas filhas, né? E a gente precisa de aproveitar isso, a infância e a adolescência. A expectativa de vida era 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos. No entanto, a infância e a adolescência continua só até os 20 anos. Então, aproveite os 10 anos, aproveite os 20 anos dos nossos filhos. Exemplo, gente. Eu tenho saudade de... A Beatriz é muito tímida, né, mas eu vou falar. Eu tenho saudade quando a Beatriz, de manhã, ela gritava: mãe, quero leite. Que saudade que dá. E vão ter muita saudade. E até hoje, às vezes, ela não grita assim: vem me embrulhar. Ela não quer embrulhar, ela quer o carinho, o afeto, o estar junto. Então, fica junto com os seus filhos. Fica, dê exemplo. E o que fica, o que a gente está fazendo agora é o que vai ficar para as próximas gerações. O que é que nós estamos querendo para as nossas gerações? Crianças que lidam com frustração ou crianças que ganham tudo aqui agora, né? O pouco tempo que a gente fica com os nossos filhos tem que ser tempo de muita qualidade. Eu não atribuo a mãe a trabalhar fora os grandes problemas que a gente está tendo com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, com adultos jovens. Porque a mãe de 30 anos atrás também trabalhava. Sim. Ela também trabalhava. Mas a diferença é que muitas vezes a criança ficava em casa, a mãe que tinha feito a compra, o pai que tinha feito a compra, ela sabia o que a criança tinha comido, que hora que a criança tinha dormido, o que a criança aprendeu na escola. Hoje, as nossas crianças vão para a escola com 4, 6 meses. A mãe não sabe o que ela comeu, o que ela dormiu, que hora que ela comeu, o que ela comeu, se ela fez xixi, se ela fez cocô. Precisamos de ter uma participação ativa na vida dos nossos filhos. Faça uma aliança, literalmente uma aliança, com você, a sua família núcleo, e essa aliança com Deus. Quando o pastor começou a cantar aquela música, eu falei: realmente nós precisamos de fazer uma aliança. Nós precisamos de ensinar os nossos filhos a orar. Os filhos nossos precisam de ver a gente orar no dia a dia. Porque quando aquela coisa real, quando ele for velho, quando ele precisar de alguma coisa, ele sabe onde encontrar. Ele sabe a base, a sementinha fica jogada. A gente precisa de saber o que o nosso filho está sabendo. O que o nosso filho está sabendo da vida, o que ele está fazendo, com quem ele está. Os pais hoje, os meninos de 20 anos saem, foi para a balada. Não, está no encontro de jovens. O que seu filho foi fazer depois do encontro de jovens? Seu filho foi para casa? Eu vejo cada história, pastor, que eu fico desesperada. Eu trabalho no lugar, um dos lugares que eu trabalho é com o usuário de droga. E uma das coisas que eles fazem é preencher um questionário antes do meu atendimento. Eles passam por várias triagens e eles preenchem o questionário. É assustador. A terceira pergunta lá é se a pessoa tem alguma religião. O número de pessoas que preenche dizendo: eu sou evangélico. É desesperador. Então, a droga está dentro da igreja. Nossos filhos não estão imunes à droga. E muitas vezes a gente tampa os nossos olhos e finge não ver as coisas. Se o seu filho está tendo algum problema, e olha outra coisa, não começa a usar droga do dia para a noite, não. O seu filho, às vezes, começa com alteração de comportamento que nós não valorizamos. Seu filho começa com distúrbio de sono que não valorizamos. Seu filho está extremamente custoso que você não valoriza. Você não está atendendo o socorro do seu filho, né? Procura, e a gente precisa de respeitar os nossos filhos. Às vezes nós temos o hábito de não respeitar os desejos e a vontade dos nossos filhos. Procura satisfazer as necessidades deles, necessidade inclusive emocional. A gente adoece, a gente usa emoções que levam a gente a adoecer. A raiva, o medo, a ansiedade, a tristeza. E isso são as emoções que levam ao adoecimento. E nós precisamos de ficar atentos a isso, né? Então eu acho assim que a principal dificuldade que nós pais temos hoje
é o excesso de liberdade que nós damos para os nossos filhos. Nós precisamos colocar limites nos nossos filhos. Colocar limite não significa bater nos nossos filhos. Eu não sou exemplo ideal de mãe, né? Mas uma coisa que eu sempre procurei não fazer, eu já fiz uma vez, me arrependo amargamente, já pedi 1001 perdão por isso, mas nós não precisamos disso. Se seu filho está precisando de levar porrada para aprender, para obedecer, procura ajuda, porque está errado nisso. Mas é muito melhor o seu filho receber um não na sua casa, de você, do que da polícia, de um traficante, né? E as pessoas, os jovens, eles procuram muito a droga para preencher um vazio. Não, eu ficava em casa, não tinha o que fazer, eu resolvi procurar droga. E eu começou a me dar prazer, cada vez mais prazer. E os pais, quando perceberam, já tinham 3, 4 anos de uso. Quer dizer, onde é que estava esse pai, onde é que estava essa mãe? E eu vou voltar a repetir. Não são filhos lá de fora, são filhos da igreja. Aí eu fico pensando, eu fiquei muito alarmada com isso. Mas depois eu fui pensar, se ele está procurando tratamento, é porque a sementinha que os pais jogou, alguma coisa ficou. Então, vale a pena criarmos uma aliança entre os nossos filhos e Deus. Amém. Né? Espera aí, tem umas 2 perguntinhas só. Posso, irmãos? Então vamos lá. Minha querida, você alertou umas 3 vezes ou 4 nessa sua fala sobre esse perigo de não colocar regras. O que acontece de maneira objetiva? Claro, tem o perigo das drogas e algumas coisas assim, mas como é que funciona a cabeça da criança quando não tem regra? Quando o pai acha que ele estabelecer regras, dar um não, colocar limites, talvez frustre a criança. Digamos que ele faça isso sistematicamente. O que acontece na cabeça dessa criança? A criança precisa de lidar com a frustração. O mundo é cheio de frustração. A criança precisa de ter frustração em casa para ela aprender a crescer emocionalmente. Sim. E o que você acha que está sendo a nossa principal falha? É essa? É a falta dos limites? A falta de limite e a falta da presença, a presença com qualidade nas nossas famílias. A presença com qualidade. Não é porque a mãe trabalha fora ou o pai trabalha fora, mas precisa de saber o que os nossos filhos estão fazendo. O tempo de qualidade. O tempo de qualidade, acompanhar o seu filho. Hoje, às vezes a gente deixa... Não, meu filho não precisa... A professora está cobrando a letra cursiva do aluno e a mãe, para que isso? Vai ser só digitar. A professora dá uma bronca na escola, ao invés da mãe ver o que aconteceu, a mãe fala, eu vou lá dar uma porrada nessa professora. Falta de respeito total, está ensinando os filhos não obedecer regras. Mas até eu vou fazer uma reclamação nesse caso, né? Chega da igreja e fala mal do pastor, né? Sim, sim. E depois fala, eu não sei porque que aquele pastor não consegue alcançar o coração da minha família, né? E muitas vezes a gente precisa de preencher o nosso vazio, né? Sim. As famílias estão vazias, estão com sede. Sim. Uma última pergunta, posso? Sim. Essa é bem prática, viu? Até quando a gente deve segurar aparelhos como tablets, celulares, para colocar na mão de um filho? Eu acho que a gente tem que fiscalizar sempre, mas o que é recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria e Sociedade Americana é mídia 0 até 2 anos de idade. Mas nem uma galinha pintadinha, nem uma galinha pintadinha. E de 2 anos a menores de 6 anos é 1 hora por dia. Né? A recomendação de menores de 10 anos não ter livre acesso à internet, não ter televisão, computador no quarto. Hoje nós estamos criando os filhos do quarto, que come no quarto, que joga no quarto, que conversa no quarto, que não sai do quarto. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Doutora Célia, muito obrigado por todo esse alerta. Que Deus continue te usando poderosamente. E aí, gente, o desafio é pequeno ou grande? Muito grande. Muito grande para os filhos, muito grande para os filhos e muito grande para os pais. E eu acho que tudo que a doutora Célia falou não precisa
de complemento algum para nos desafiar nessa noite a tomarmos posturas, decisões. Mas eu também quero deixar um caminho de alento e esperança para você. Para você que crê na palavra de Deus. Essa palavra que não fica envelhecida. Essa palavra que não terá substituição até que Cristo venha. É a palavra de Deus. Passará o céu e a terra. As minhas palavras não passarão. Mas nós precisamos sair da subjetividade e termos uma atitude mais objetiva para com a palavra de Deus. E esse texto que nós lemos, ele não nos leva apenas a termos boas intenções. Ele nos leva a fazer escolhas diante de um quadro como esse. Os filhos, por exemplo, a palavra está dizendo aqui, claramente, obedeça seus pais. Obedeça seus pais. Se os pais e mães, de um modo geral, estão criando filhos sem limites, sem regras, sabe o que isso significa, meu irmão adolescente, meu irmão jovem? Seus colegas vão ser exemplo para você de alguém que não sabe lidar com a frustração, mas você pode ser diferente. Você vai ver muitos da sua geração não respeitando os seus pais, não respeitando os professores, não respeitando as autoridades. Você vai ver muitos. Mas você foi escolhido por Deus para agir diferente. Você foi escolhido por Deus para honrar seu pai e sua mãe. O texto diz, obedeçam. Isso é o quê? Justo. Olha a palavra, justo. O que é algo justo? É algo que está na linha do acerto, da correção, algo que precisa ser feito porque é para ser feito. Nós precisamos, como filhos, obedecer os nossos pais. Qual é a ressalva bíblica para os filhos? Essa obediência no Senhor. Vou dar um exemplo. Você é filho de um pai que não é cristão. E o seu pai vem de uma cultura que ele acha que o homem tem que fazer sexo bem cedo na vida, para provar que ele é macho. E ele resolve patrocinar para você uma experiência sexual. A gente obedece no Senhor. Então, esse filho deve fazer o quê? Pai, eu não quero desobedecer o Senhor. Mas quanto a isso especificamente, por obediência a Deus eu não posso, mas eu respeito o Senhor. É um exemplo claro de quando a gente chega no nosso limite da obediência. Mas fora uma situação em que você está sendo levado a pecar contra Deus e que você pode dizer um não, qualquer outra situação, obediência. Obediência. Se o seu pai e a sua mãe tiverem grande resistência com o namoro, ore a Deus. Senhor, se esse namoro deve acontecer, o Senhor vai mudar o coração dos meus pais e eles vão me abençoar. Se esse namoro não deve acontecer, o Senhor vai continuar colocando dureza no coração deles, porque o Senhor está me livrando de uma roubada. Deu para entender? Então essas coisas não são subjetivas, a palavra de Deus é viva. Obediência. Mas aí vem a pancada e nós somos pais. E nós temos que ter humildade para reconhecer nossas falhas. E detalhe, nesse texto aqui, no original, no grego, a palavra que aparece é pater. Não é pais genericamente. Por que será? Quando a Escritura diz assim, pais não irritem seus filhos, antes criem-nos, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Ah, pastor, é porque a mãe não deve ter o papel de instrução e conselho. Não, irmãos. A mãe deve ter o papel também de instrução e conselho. Mas a Bíblia aqui está chamando a responsabilidade aos pais, porque nós, pais, costumamos ser omissos. E as mães correm o risco de tirar a autoridade dos pais.
Então nós temos que, como a doutora Célia falou, fazer uma aliança. Agora até mais ampla, viu, doutora? Porque o pai e a mãe também têm que fazer uma aliança, os dois. Olha, eu vou fortalecer o seu papel e você vai fortalecer o meu. Se a gente discordar, vamos entrar no quarto, a gente discorda lá sobre o que a gente vai fazer com o nosso filho. Porque quando estiver diante dele, nós temos uma posição clara e objetiva. E o pai, os pais, precisam se envolver na criação de seus filhos. De maneira muito objetiva e direta. Aquilo que a doutora Célia citou aqui, como preocupação, a palavra de Deus está falando aqui para nós, há tantos séculos atrás, existe uma instrução e um conselho do Senhor. Em nome de Jesus, não diga, a gente cria filho para o mundo. Quem não tem Cristo, cria filho para o mundo. Nós criamos filhos para a glória de Deus. Então, qual é a base de entendimento que eles têm que ter? A instrução do Senhor. A revista e atualizada traduz esse texto assim: na admoestação e disciplina. Admoestação e disciplina. E quando eu olho para admoestação e disciplina, o que eu vejo? De um lado, uma atitude preventiva. Admoestação, diálogo, conversa, bate-papo, que aqui na NVI está como instrução. A gente tem que conversar, a gente tem que instruir, a gente tem que aconselhar. E eu vou falar uma coisa aqui, viu? Se você se gaba de ser o amiguinho do seu filho, seu cara todo legal, e a irmã é a garotona, amigona da filha, a filha, nossa, minha maior amiga é minha mãe, porque você nunca tem a coragem de colocar limites. Alguma coisa está errada. Tem que ter adulto dentro dessa casa. Tem que ter gente com maturidade. Você deve sim interagir, criar pontes. Mas se para criar pontes você perde a sua autoridade de admoestar e, quando necessário, disciplinar, meu amado, minha amada, você está negociando algo que fará muita falta na vida dos seus filhos. Muita falta na vida dos seus filhos. Pais, não irritem seus filhos. Há muitas formas que a gente pode irritar os nossos filhos, não é verdade? Estava lembrando de uma coisa que a gente ouvia muito antigamente. Inclusive eu vi esses dias alguém dizendo como se isso tivesse um ar de sabedoria. A pessoa tinha aquela renca de filho. Alguém fez uma arte. Quebrou um objeto caro da casa. E está todo mundo lá com a cara assim, para baixo. Aí lá vai. Primeiro o pai, ninguém sabe onde está, mas a mãe chega lá. Eu quero saber agora quem foi que quebrou esse negócio. Aí todo mundo fica assim. É o seguinte, ou vocês contam, ou todo mundo vai apanhar. Isso não é admoestação e disciplina do Senhor. Você está dizendo para os meninos o seguinte: vocês têm que ser dedo duro. Entrega o irmão logo aí. Depois você está dizendo assim: agora aguenta o fato que o irmão te entregou. Ou então todo mundo apanha e aqueles que não mereciam ficam o quê? Revoltados. Sabedoria popular não é o meio pelo qual nós devemos criar nossos filhos. Sabedoria de Deus é o meio pelo qual nós devemos instruir, admoestar, disciplinar os nossos filhos. Mas pastor, onde que eu vou ganhar essa sabedoria? Existem livros cristãos fantásticos para te ajudar. Existem recursos como nunca existiram na história. Faça uso de toda essa riqueza, mas acima de tudo você tem que ler a Bíblia. Eu estava pensando, que conselho eu posso dar
para a minha igreja, em termos de leitura da Bíblia. Eu quero lançar um desafio para você. Provérbios tem 31 capítulos. Basicamente um mês de devocional se você ler um capítulo por dia. Quase todos os capítulos de Provérbios versam sobre a sabedoria no lar. Não só sobre criação de filhos, sobre relacionamento conjugal. Alguém, por exemplo, aqui, lembra o que fala em Provérbios 5? Não pode olhar não, tá, irmão? De cabeça, alguém sabe? É um tratado contra o adultério. Um tratado contra o adultério. Então, se você, por exemplo, falar assim, não, eu quero começar, de onde que eu vou começar a buscar a instrução para a minha casa, para a minha vida? Pega um capítulo de Provérbios, lê. E aí você vai separar 1 ou 2 versículos do capítulo daquele dia, que você diz assim, isso aqui eu preciso viver na minha casa. Isso aqui eu preciso viver na minha vida. Pega um caderninho, anota esses versículos chaves. Irmãos, eu vou fazer isso. Eu tomei essa decisão. Eu já li Provérbios algumas vezes. E a partir do dia 1º eu vou voltar a ler. Um capítulo por dia. 1 ou 2 versículos daquele capítulo. Senhor, eu quero sabedoria. Olha, você pode ficar até rico. Tem um cara que escreveu um best-seller sobre como ficar rico conforme Salomão, lendo Provérbios. Já pensou? Que beleza? Você vai aprender a criar filho e ainda descobre como você ganha dinheiro. Muita coisa boa, não é? Quero terminar essa reflexão nossa dessa noite. Claro que nós temos ainda tempo de oração. Por isso que eu quero já ir afunilando para o final dessa palavra. E doutora Celor, você pregou comigo aqui, hein? O que é isso, hein? Gostei dessa parceria, né? Daqui a um tempo eu sei, Joel. Não falar assim, como construir, né? Pontes e derrubar muros. Aí a gente fala de engenharia, tá bom? Bênção de Deus. Mas abre a sua Bíblia em Hebreus 12. Sabe por quê? Eu sou pastor, não sou psicólogo, muito menos psiquiatra. Mas vocês já ouviram falar no efeito pêndulo da história? Alguém já ouviu falar nisso? Então muita gente não ouviu falar. O que é o efeito pêndulo na história? Há uma tendência na história humana de sempre puxar para os radicais. Política, esquerda, direita. Aí a esquerda não dá certo, vamos para a direita. Aí a direita não dá certo, vamos para a esquerda. Criação de filhos, que é o que nós estamos falando aqui. Relacionamento familiar. Lá de cá. Machismo. A mulher sendo massacrada e oprimida. Os filhos, um conceito de educação que a gente chamava de respeito, o filho não poder levantar nem a cabeça para olhar para você que é pai. A gente aqui, cuja criação, aqui nesse auditório, cuja criação foi tão dura, que não soube o que era um abraço de um pai. Que nunca recebeu um beijo da mãe, do pai, que nunca ouviu uma palavra de incentivo, vai lá meu filho, vai dar certo, meu filho, a gente acredita em você. Não sabe o que é isso. É a geração, alguns dizem que não comeu o peito do frango, outros dizem que não comeu a coxa, ou seja, é a geração que comia só a parte ruim. Porque parte boa era de quem? Dos adultos. Agora você vai entender o efeito pêndulo.
Meu filho não vai passar o que eu passei. Meu filho vai ver o tanto que eu amo ele. Meu filho, minha filha, vai saber que o que eu puder fazer, eu vou fazer. Eu vou dar tudo o que ele precisa. Ele nunca vai passar por nada. Vamos então para o texto, para a gente terminar essa meditação nessa noite e esse mês que a gente focou tanto em família. E a gente gasta mais alguns minutinhos em oração. Hebreus 12, a partir do verso 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo. Olha aqui, palavra de ânimo, que ele lhes dirige como a filhos, ou seja, como Deus fala com a gente. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem, gente? A quem ama. Mas não só disciplina e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Presta atenção nisso que a Bíblia vai continuar falando. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Biblicamente falando, não pode existir pai que não se preocupe com a admoestação e a disciplina do seu filho. Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Isso tem muito a ver com a nossa vida espiritual. Senhor, por que o Senhor está me corrigindo? A Bíblia está dizendo assim: glorifique ao Senhor. Isso é sinal de que você é filho. Filho. Verso 9. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. A gente tinha que chegar para o autor de Hebreus e dizer para ele: o negócio mudou, viu? Mudou muito. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período. Isso que nós ouvimos aqui nessa noite. Infância e adolescência passam rápido. É curto período porque é um tempo da vida que os pais têm essa tarefa. Não é para a vida toda. Segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos de sua santidade. Verso 11. Filhos, por favor, filhos, prestem atenção no verso 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Quando seu pai, sua mãe corta seu barato, põe limite, diz não, a gente acha ruim, não acha? Olha o que a Bíblia está te dizendo. Porém, mais tarde, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela forem exercitados. Espero que você tenha sido ricamente abençoado ou abençoada por essa reflexão a respeito da disciplina como expressão de afetividade. A Igreja Luz está aqui para servir você, abençoar a sua vida, abençoar a sua família. Estamos na Avenida C2, número 280, perto aqui da panificadora Bela do Bueno. E como que a igreja pode te servir? Não apenas com a ministração da Palavra de Deus no sentido geral, mas através dos seus cursos, das suas palestras, dos seus estudos, do amor fraterno, da caminhada junto com você e a sua família. Esteja conosco no próximo domingo, às 9 horas da manhã, para o nosso culto matinal. Às 10h15 nós temos a nossa Escola Bíblica para a Vida, para todas as faixas etárias.
E à noite, às 19 horas, uma grande celebração, onde também as nossas crianças recebem um ensino bíblico consistente e dinâmico. Vem então participar conosco nesse próximo domingo e fica aquele convite para o Encontro para a Nova Vida, um programa de 4 semanas que acontece todas as segundas-feiras. Nos visite também no Instagram, no Facebook, @Igreja Luz, e no nosso canal Igreja Luz no YouTube. Vamos orar então agora por você e pela sua casa? Senhor, muito obrigado porque o Senhor é um Pai que nos ama, inclusive muitas vezes expressando esse amor, nos disciplinando, nos educando, ó Deus, em todas as dimensões da vida. Ajude-nos, ó Pai, para que pais e mães, professores, líderes possam ser instrumentos na vida dos nossos pequenos, através de uma educação que expressa, ó Deus, o amor, a afetividade, também, ó Deus, ao colocar e estabelecer regras, princípios e valores. Que o Senhor abençoe a todos aqueles que estão lutando para oferecer o melhor à sua casa, à sua família, mas que tenham encontrado grandes dificuldades. Que o Senhor abra as portas, que o Senhor os abençoe. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima semana.